Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Hoje no nosso vídeo de inspiração. Vamos pegar aqui um pedacinho desse livro aqui, Evolução em Dois Mundos, né? Que é pelo espírito André Luiz, mas foi psicografado por duas pessoas, o Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Cada um fez uma parte, dizem até que parece que eles psicografavam umas páginas pares e outras ímpares até, né? Em lugares diferentes. Então eu puxei aqui um assunto lá, alma e reencarnação, onde André Luiz fala sobre depois da morte. O que nos incomoda depois da morte? Por que nós sofremos depois da morte? Né? E ele diz o seguinte: efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação. Lembra quando a gente falava de purgatório, né? Então a alma sofre um processo de purgação, que é, como é que é purgar? Seria filtrar, né? Tirar a parte suja de uma coisa que você quer limpar, né? Tanto mais produtivo quanto mais lhe exteriorize a dor do arrependimento. E apenas depois disso consegue elevar-se às esferas de reconforto e educação. Ele está falando aqui esferas de reconforto e reeducação, seria aqueles planos onde você vai se readaptar ao plano espiritual, né? Não é um plano super elevado, é um plano de adaptação. Então ele diz, né, que nós temos que passar por esse processo minucioso da purgação, de avaliação mental, né, de tudo que nós carregamos pós-morte, né, na nossa mente. Não são novidades. O que nos perturba? O que perturba você hoje em sua mente? Quais são as coisas que lhe atribulam? Preocupações. Essas preocupações nós carregamos, seja a nossa ganância, o nosso egoísmo. Não estou falando da conta da água, da conta da luz, né? Estou falando das reais preocupações nossas. Se nós somos gananciosos, egoístas, ciumentos, sensuais, né? Esses tipos de atribulações, se nós somos apegados, seja coisas, pessoas, né? Tudo isso nós levamos e isso se torna o nosso próprio tormento no desencarne. Não é uma coisa externa, não é Deus que vem castigar, né? É o nosso próprio tormento mental. E nós precisamos exteriorizar, e quando ele fala exteriorizar, é através de dor. Né? Dor do arrependimento que ele fala aqui, né? Então nós precisamos nos arrepender. Que bom se nós meditarmos sobre isso e nos arrependermos antes de reconstruir uma nova história. Então ele diz aqui, se a moléstia experimentada na fase somática, foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo do autoexame, ou seja, aquela pessoa que estava doente, né? Às vezes lá na cama, parada, ela tem muito tempo para o autoexame. Então, se ela aproveita, isso é muito bom. Ó. No qual, aflições suportadas com paciência. Suportadas com paciência, não é aquela pessoa que fica doente e ainda pragueja contra a vida, contra Deus, né? Pelo infortúnio de estar doente. Tá? Então ele fala aqui, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e refundiram ideias. Ou seja, estar ali num momento de sofrimento reprogramou a sua mente para entender coisas superiores. Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, mais se lhe agravam os remorsos depois do túmulo. Então nós temos que ter o tempo para meditar, pensar sobre essas coisas. Por recalcados na consciência, a aflorarem todos eles através da reflexão, renovando as imagens com que foram fixados na própria alma. Lembram aquela historinha que todo mundo fala assim, dizem que quando a gente morre, a gente vê um filme na hora de morrer, né? Ou antes de morrer, ou até quem passou por o perigo, né? de quase morrer, a pessoa diz assim, passou um filme na cabeça na hora. Então vejam, essas imagens que afloram, que elas nos fazem refletir. E que bom quando são imagens boas. Agora, se a nossa mente é muito ocupada por tormentos, atribulações, o nosso ego, né, as nossas coisas ruins, essas imagens vão ser ruins. Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos instados pelo próprio arrependimento plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-se às custas dos próprios pensamentos desgovernados. Então viram? Às vezes as pessoas falam assim, fulano desencarna, ele vai ser perseguido, né? Por inimigos, por obsessores. Muitas vezes nem é isso, gente. Muitas vezes é que a própria culpa da pessoa plasma as cenas degradantes da própria vida que ela teve, né? E isso acaba
criando um pavor naquela pessoa que passa por esse processo. Ele continua aqui, ó. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Então veja aqui que ele fala, ó, caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia. Gente, se você fala das pessoas, se você vive caluniando, falando mal, contando histórias, olha o que ele fala aqui, é aterrorizante o negócio. Tiranetes diversos volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros, e os viciados por toda sorte, quais os dipsômanos, aquelas pessoas que bebem, e morfinômanos, as pessoas viciadas em certas drogas, aqui especificamente eu acho a morfina, experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática as cargas magnéticas do instinto em desvario, pelas quais se localizam em plena alienação. Todo tipo de vício, de pensamento perturbador que domina a nossa mente, que faz o nosso dia a dia, em vez de ser natural, em uma certa disciplina, em assuntos diversos, faz direcionar para uma coisa. A maledicência, o sexo, o vício na bebida, o vício na droga, qualquer tipo de situação, a monoideia em cima do egoísmo, né? Então, diversos tipos de situações nós somos atormentados pelos próprios pensamentos, pelas próprias manias. Não é o inferno, não é Deus, não são os obsessores, nós só passamos por isso por nossa própria causa, única e exclusivamente. E André Luiz termina da seguinte forma: as vítimas do remorso padecem assim, por tempo correspondente, às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Às vezes as pessoas falam assim, não, você é espírita, né? O católico vai para o inferno, o espírita vai para o umbral. Né? Então, é tudo a mesma coisa. Né? Então diz assim, não, então você desencarnou, vai para o umbral. Né? Então tem aí aquele lugar. Cada pessoa ela é atraída para um campo vibratório de acordo com seus erros e acertos, suas virtudes, né? Suas falhas, seus erros. Então, gente, isso é muito variável. Não vai todo mundo para o mesmo balaio, né? Não vai todo mundo para o mesmo lugar. Isso varia demais. E às vezes, por mais que nós digamos que existe um lugar específico, muitas vezes o lugar, é só a nossa mente. É só a perturbação mental. Às vezes a gente está... A prova disso, às vezes você está numa praia maravilhosa, num dia lindo, com pessoas legais, mas você está pensando na perda, você está pensando em alguém que foi embora, você está pensando em um problema do trabalho, ou seja, a sua mente vive em um lugar diferente de onde você está. Você quer viver aonde? Em que lugar que você deseja viver? Né? Então vamos mudar nossos pensamentos, vamos reprogramar nossa mente para que o desencarne, o pós-morte seja melhor, nós estejamos resolvidos consigo mesmo. E existe muita coisa aí para nos ajudar no dia a dia a melhorar com isso. Então, meus amigos, agradeço vocês por ficarem até aqui em mais esse vídeo. Muita paz, muita alegria, muita meditação. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.